Sabe aquela sensação de quando você acorda de um sonho ruim, mas não tem certeza se já está acordada ou ainda dormindo? Foi assim que me senti por mais de 20 anos da minha vida. Meu nome é Ana Luísa, e esta é a história que eu demorei anos para conseguir contar, sem tremer. Ele apareceu na minha vida como uma tempestade de verão, daquelas que você sente o cheiro antes mesmo de ver as nuvens no horizonte. Carlos era o homem que todas as moças da cidade comentavam, alto, de sorriso largo, com aquele jeito de dono do mundo. Lembro da primeira vez que ele falou comigo, na festa da igreja. Eu tinha acabado de completar 19 anos e achava que sabia tudo da vida. Essa moça aí de vermelho tem o sorriso mais bonito que já vi, ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Senti o rosto queimar. As meninas me olharam com inveja, algumas até viraram a cara. E eu, boba que era, me sentia a escolhida. Nosso namoro foi um vendaval. Carlos me trazia rosas sem motivo, me levava para passear na praça, me apresentava para todo mundo como a mulher da minha vida. Minha mãe vivia dizendo: "Filha, vai com calma, homem que promete demais costuma entregar de menos." Mas eu não ouvia. Quem ia ouvir conselhos quando tinha um homem como ele jurando amor eterno? Nos casamos rápido, antes de eu completar 21. A cidade inteira foi no casamento. Carlos conhecia todo mundo. O padre até brincou durante a cerimônia. Esse moço aqui é tão querido que se candidatasse a prefeito ganhava no primeiro turno. Todo mundo riu. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Os primeiros sinais eu deixei passar. Como não percebi? Como não vi? Hoje eu me pergunto isso todos os dias. Mas a verdade é que quando você está dentro da situação é como estar olhando para um quebra-cabeça de muito perto. Você só vê as pecinhas, nunca a imagem completa. Começou quando engravidei do nosso primeiro filho, o Lucas. Carlos tinha acabado de conseguir um bom cargo na fazenda do pai dele. Eu trabalhava como secretária no escritório de contabilidade. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas pagava nossas contas. Desde adolescente, eu tinha esse desejo de ser professora de espanhol. Cheguei a fazer um curso técnico, tinha todos os livros. Amava o som daquela língua, os R fortes, as palavras que dançavam quando você falava. Um dia, voltei do trabalho e encontrei Carlos sentado na sala com aquela cara, aquela que depois eu aprenderia a temer. "Luísa, precisamos conversar", ele disse, usando aquele apelido que eu nunca gostei, mas que ele insistia em usar. "Não acho que você deva continuar trabalhando grávida. Não é saudável para o bebê." "Mas, Carlos, ainda estou só de 3 meses. Posso trabalhar até o 7º mês tranquilamente." Ele suspirou daquele jeito, como quem tem paciência com uma criança teimosa. "Meu amor, você acha que sabe mais que eu sobre isso? Tenho primos médicos, lembra? Eles sempre falam dos riscos. Além do mais, ele ajoelhou na minha frente, tocou minha barriga. Não quero que nosso filho seja criado por estranhos. Você não quer ser uma mãe presente? Ou prefere que nossos filhos cresçam por aí, sem educação, enquanto você fica batendo ponto?" Como discutir com isso? Como dizer não para um homem que só estava preocupado com nosso filho? E assim, sem mais nem menos, deixei o trabalho. Carlos prometeu que seria temporário. Depois que o bebê estiver maiorzinho, você volta. Mas depois veio nossa segunda gravidez. E depois as viagens dele se tornaram mais frequentes. E depois as coisas iam mudando aos pouquinhos. Um dia minhas amigas combinaram um café lá em casa. Carlos chegou mais cedo do trabalho. "Nossa, que agitação é essa, Luísa? Olha esse barulho. Lucas vai acordar assustado. E essa bagunça toda, quem vai limpar isso depois?" As meninas foram embora constrangidas. Nunca mais voltaram. Minha irmã tentava me visitar nos finais de semana, mas Carlos sempre tinha um comentário. "Sua irmã é muito intrometida, não acha? Ou por que ela fica fazendo tantas perguntas? Parece que está fiscalizando nossa vida." Foi tão sutil, tão gradual, que um dia percebi. Eu não via ninguém além de Carlos, das crianças e das pessoas da igreja. E mesmo na igreja, Carlos sempre estava por perto, ouvindo minhas conversas, me corrigindo na frente dos outros. "Não é bem assim que aconteceu, né, Luísa? Você está confundindo as datas de novo." E eu sorria, constrangida, e concordava. Porque era mais fácil, porque discutir em público era feio. E então, quando Lucas tinha 5 anos e nossa filha Bia só 2, comecei a sentir aquelas dores. Dores que nenhuma mulher deveria sentir. Ardência, coceira, um desconforto que eu tentava ignorar. Carlos viajava cada vez mais. Voltava cheirando diferente, às vezes com marcas no pescoço que ele dizia serem alergia do ar-condicionado do hotel.
Uma noite ele chegou de uma dessas viagens. Tentei conversar sobre as dores, mas ele me interrompeu. Para de inventar doença, Luísa. Isso é frescura sua ou é para me fazer sentir culpado por viajar a trabalho? Olha o exemplo que você está dando para os meninos. E eu calei. Como sempre fazia. Os anos foram passando nesse ritmo. Carlos controlava nosso dinheiro. Você nunca foi boa com números, né? Minhas amizades, até as roupas que eu usava. Essa saia não é muito curta para a idade que você tem? Eu nem percebia mais a humilhação constante. Era como respirar. Algo automático que você nem nota que faz. Nossa casa tinha aquelas velas brancas em quase todos os cantos. Carlos dizia que eram de proteção, que tinham sido benzidas por um homem santo que conheceu numa viagem. Elas protegem nossa família, Luísa. Se você mexer nelas, vai trazer má sorte. Eu acreditava. Naquela altura, eu acreditava em tudo que ele dizia. E assim foi até o aniversário de 17 anos do Lucas. Fizemos uma festinha simples lá em casa. Carlos até ficou de bom humor naquele dia. Lucas já estava na fase da rebeldia adolescente, mas era um bom menino. Sempre foi. Enquanto eu arrumava a mesa, ele veio até mim e apontou para as velas já quase derretidas no canto da sala. Mãe, por que você nunca remove essas velas? Elas cheiram a coisa velha. Fiquei paralisada por um momento. Era verdade. Aquelas velas tinham um cheiro estranho, adocicado, mas também amargo, como nunca tinha percebido aquilo. São velas de proteção, filho. Seu pai diz que não podemos mexer nelas. Lucas fez aquela cara típica de adolescente. Isso é meio esquisito, não acha? Parece coisa de filme de terror. Ri nervosamente, mas algo ficou martelando na minha cabeça. Naquela mesma noite, depois que as crianças foram dormir, tentei perguntar para Carlos sobre as velas. Carlos, essas velas, Lucas comentou sobre o cheiro delas. Lembrei que a dona Cida uma vez falou na igreja sobre uns rituais que usam velas para controlar as pessoas e... Ele riu alto, me interrompendo. Pelo amor de Deus, Luísa. Isso é bobagem de gente ignorante. Você devia parar de ouvir histórias malucas. Desde quando você dá ouvidos para conversinha de adolescente? O Lucas está naquela fase rebelde, fica procurando pelo em ovo. E o assunto morreu ali. Mas a dúvida ficou plantada. Na semana seguinte, finalmente criei coragem e fui ao médico, sozinha. Foi a primeira vez em anos que tomei uma decisão sem consultar Carlos. O Dr. Ricardo era novo na cidade e não conhecia meu marido, e talvez por isso eu tenha sentido segurança para falar sobre as dores. Depois dos exames veio o diagnóstico, HPV, uma doença sexualmente transmissível. O médico foi direto. Senhora Ana Luísa, esse tipo de infecção é transmitida por contato sexual. A senhora precisa conversar com seu marido sobre isso. Ambos precisam iniciar o tratamento. Saí do consultório com as pernas bambas. Não era possível. Carlos não faria isso comigo. Não o homem que todos respeitavam, que falava sobre família e valores na igreja todos os domingos. Em casa, esperei as crianças dormirem. Sentei na cama, exames na mão, e tentei falar com a voz mais calma possível. Carlos, fui ao médico hoje. Tenho uma infecção. O médico disse que é transmitida sexualmente. Ele arregalou os olhos, depois franziu a testa, e então veio aquela expressão que eu conhecia tão bem, raiva misturada com desprezo. Do que você está me acusando, Luísa? Está insinuando que eu tenho outras mulheres? Não, eu só estou tentando entender como peguei isso. E ele se levantou num pulo e jogou o celular na cama. Você tá louca? Isso deve ter vindo do dentista que te atendeu. Ou daquelas suas amigas casqueiras que você insiste em ver escondido. Ou será que foi você mesma que andou aprontando? É isso? Tá me traindo e agora quer jogar a culpa em mim? Fiquei sem ar. Como ele conseguia virar a situação daquele jeito? Como eu tinha virado a culpada? Carlos, eu nunca... Você sabe que eu sempre fui fiel. Só quero entender o que está acontecendo. Olha aqui, ele baixou o tom, pegou minhas mãos. Um gesto que antes me trazia conforto e agora só me dava calafrios. Você tá confusa. Esse médico não sabe do que tá falando. Amanhã vamos juntos num médico de verdade, tá bom? Um que eu conheço. Você vai ver que isso é só uma infecção qualquer, dessas que mulher pega. Agora vamos dormir. Você tá muito nervosa. E eu aceitei. Naquela noite, fingi dormir enquanto sentia as lágrimas molharem o travesseiro. No dia seguinte, Carlos inventou uma desculpa. Disse que precisava viajar urgente. Quando eu voltar, resolvemos isso. Mas ele nunca mais tocou no assunto. E eu, covarde que era, também não. Passaram-se meses. As dores aumentaram. Comecei a tomar remédios escondida, comprados na farmácia da cidade vizinha.
Carlos viajava cada vez mais e eu me afundava numa tristeza que nem tinha nome. Às vezes, olhava para as velas nos cantos da casa e pensava naquele comentário do Lucas. Havia algo errado ali, muito errado. Uma tarde, sozinha em casa, enquanto limpava o armário do nosso quarto, encontrei uma caixa de sapatos escondida no fundo. Dentro, fotos de Carlos com outras mulheres, muitas fotos. Em motéis, em festas, em situações que fizeram meu estômago revirar. Havia também recibos de presentes caros, coisas que ele nunca me deu. E no fundo da caixa, encontrei um pequeno caderno com anotações. Ana Luísa, decretar insegurança. Lembrar, questionar memória, aumentar controle financeiro, sugerir possessão demoníaca se resistir. Meu mundo desabou. Foi como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Sentei no chão do quarto, tremendo. Aquilo não podia ser verdade. Era algum engano, alguma brincadeira doentia. Naquela noite, não consegui dormir. Quando Carlos chegou da viagem no dia seguinte, eu já tinha guardado tudo no lugar, como a covarde que sempre fui. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Uma pequena chama de consciência se acendeu. 2 semanas depois, na festa de aniversário do Lucas, comecei a notar as coisas de forma diferente. Como Carlos manipulava as conversas. Como ele me interrompia constantemente. Como ele fazia questão de me humilhar com brincadeirinhas na frente dos outros. Essa daí não sabe nem fritar um ovo direito. Imagina estudar. E todos riam. Inclusive eu. Um riso automático, ensaiado por anos. Depois da festa, quando todos já tinham ido embora, Lucas me encontrou na cozinha. Ele estava mais alto que eu agora, quase um homem. Mãe, achei isso no porão. São seus? Nas mãos dele, meus velhos cadernos de espanhol, aqueles que eu usava antes de me casar, quando ainda sonhava em ser professora. Páginas e mais páginas com minha letra caprichada, anotações, palavras sublinhadas. Onde você achou isso, filho? Numa caixa velha lá embaixo. Tinha um monte de coisas suas lá. Eu não sabia que você estudava espanhol. Peguei o caderno com as mãos trêmulas. Era como encontrar um pedaço de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Eu queria ser professora. Sabia disso? Lucas balançou a cabeça negativamente. Não, você nunca falou disso. Seu pai, ele não achava uma boa ideia. Lucas me olhou de um jeito diferente naquele dia. Como se pela primeira vez me visse de verdade. Não apenas como mãe, mas como pessoa. Por que você não volta a estudar, mãe? Eu vou fazer vestibular ano que vem. A gente podia estudar junto. Ri nervosamente. Ah, filho, já passou meu tempo. Com quase 40 anos, voltar a estudar? Seu pai ia achar uma loucura. E desde quando a gente precisa da aprovação do pai para tudo? A voz dele saiu mais forte do que esperava. Depois suavizou. Desculpa, mãe. Não quis desrespeitar. Mas você parece tão triste às vezes. E eu sei que o pai não te trata muito bem. Senti um nó na garganta. Meu filho tinha percebido. Todos esses anos pensando que estava escondendo bem, e meu filho tinha visto através da fachada. Tá tudo bem, Lucas. Seu pai só tem o jeito dele. Não, mãe, não tá tudo bem. A forma como ele fala com você, as coisas que ele diz, isso não é normal. Aquela conversa mexeu comigo mais do que eu poderia imaginar. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar na internet sobre cursos de espanhol. Escondi os cadernos antigos debaixo do colchão e, à noite, quando todos dormiam, estudava um pouquinho. Era como reencontrar uma velha amiga. Um mês depois, Carlos descobriu. Não sei exatamente como. Talvez tenha visto a luz acesa tarde da noite. Talvez tenha mexido nas minhas coisas, como sempre fazia. Lembro dele entrando no quarto com os cadernos na mão, os olhos frios como gelo. O que é isso, Luísa? Tá brincando de estudante agora? Senti o pânico subir pela espinha. É só um passatempo, Carlos. Passatempo? Ele riu, aquela risada seca que sempre me amedrontava. Você mal consegue cuidar da casa direito e quer estudar? Pra quê? Pra ser professora? Ninguém ia querer uma velha como você dando aula, Luísa. E então, diante dos meus olhos, ele começou a rasgar as páginas dos meus cadernos. Uma a uma, lentamente, como se quisesse prolongar meu sofrimento. Carlos, por favor, são só anotações. São bobagens, isso sim. Bobagens que enchem sua cabeça de vento e te fazem esquecer suas obrigações como esposa e mãe. Quando ele terminou, havia pedaços de papel por todo o quarto. Meu trabalho de semanas destruído em minutos. Ele saiu deixando aquela bagunça para trás. E eu, como sempre, fiquei para limpar os cacos. Não consegui dormir aquela noite. Chorei até meus olhos arderem. Era como se ele tivesse rasgado não apenas papéis, mas pedaços do meu coração. Na manhã seguinte, Lucas entrou no meu quarto.
Seus olhos estavam vermelhos, como se também não tivesse dormido. Vi o que o pai fez, mãe. Consegui salvar alguns pedaços. Ele estendeu as mãos, mostrando fragmentos de folhas que tinha recolhido do lixo. A gente pode colar tudo de novo. Eu te ajudo. Foi naquele momento, olhando para meu filho de 17 anos, me oferecendo pedaços rasgados do meu sonho, que algo dentro de mim estalou. Não era apenas por mim, era por ele também. Que exemplo eu estava dando? Que tipo de vida eu queria que meus filhos acreditassem ser normal? Obrigada, filho. Segurei suas mãos entre as minhas. Mas não precisa colar. Vamos fazer novas anotações, melhores que essas. Nas semanas seguintes, Lucas me trouxe informações sobre um curso noturno de espanhol em Ponta Grossa, cidade a 1h30 de distância. Não era uma faculdade ainda, mas era um começo. O curso preparava para o exame de proficiência, algo que eu poderia usar depois para ingressar numa universidade. E como você acha que vou chegar lá, filho? Seu pai nunca vai me deixar usar o carro. Tem ônibus, mãe. Sai às 6 da tarde e volta à meia-noite. Eu já pesquisei tudo. Olhei para meu filho com espanto. Ele tinha pensado em tudo. Mas e seu pai? O que vamos dizer para ele? Lucas sorriu, um sorriso que tinha algo do meu antigo eu. Determinado. Corajoso. A gente não precisa dizer nada. Você pode falar que vai ajudar na igreja. Ele nunca vai lá mesmo, só diz que vai. Era um plano maluco, arriscado. Mas, de repente, pareceu possível. Pela primeira vez em anos, senti uma pontada de esperança. Comecei o curso na semana seguinte. Menti para Carlos, disse que estava ajudando nos jantares da igreja às terças e quintas. Ele não gostou, mas como sempre usava a religião como desculpa para tudo, não conseguiu argumentar contra. Mulher minha envolvida com caridade. Até que enfim resolveu ser útil para alguma coisa além de reclamar, ele disse com aquele tom condescendente. Nas primeiras aulas, eu tremia tanto que mal conseguia segurar o lápis. Tinha 39 anos e estava numa sala cheia de jovens. Mas aos poucos, fui me soltando. O espanhol voltou à minha língua como se nunca tivesse saído. As professoras elogiavam minha pronúncia, minha dedicação. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo por mim, para mim. Lucas me cobria em casa, dizia ao pai que eu estava dormindo se ele ligasse tarde. Cuidava da Bia, que já era adolescente, mas ainda precisava de supervisão. Era uma inversão de papéis que me partia o coração, mas que também me enchia de orgulho. 6 meses depois, veio o vestibular. Eu nem tinha contado para Carlos sobre o curso. Imagina sobre prestar vestibular para letras, espanhol na Universidade Estadual. Mas me inscrevi mesmo assim. Estudava escondida, nos intervalos do trabalho doméstico, depois que todos dormiam. No dia da prova, disse a Carlos que ia visitar minha irmã em Curitiba. Ele reclamou, como sempre, mas tinha uma reunião importante. No mesmo fim de semana. Descobri depois que era um encontro com uma das amantes, então acabou concordando. Fiz a prova com o coração na boca. Tantas palavras, tantos conceitos que eu não via há anos. Mas também senti uma força nova dentro de mim. A cada questão respondida, era como se estivesse recuperando um pedacinho da Ana Luísa que existia antes de Carlos. Quando saí da universidade naquela tarde, uma chuva fina caía. Olhei para o céu cinzento e, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Não importava o resultado. Eu tinha tentado. Eu tinha dado o primeiro passo. Voltei para casa naquele fim de semana sentindo-me diferente. Mais leve de alguma forma. Carlos percebeu. Notei como seu olhar me seguia pela casa, desconfiado. Você tá diferente, Luísa. O que aconteceu nessa tal visita à sua irmã? Nada, Carlos. Só foi bom ver ela depois de tanto tempo. Ele continuou me observando e percebi que precisaria ser mais cuidadosa. Carlos não era bobo. Ele notaria as mudanças. 3 semanas depois, saiu o resultado do vestibular. Lucas foi o primeiro a verificar pela internet. Mãe! Ele gritou da sala. Mãe, vem cá. Corri da cozinha, o coração disparado. Que foi, filho? O que aconteceu? Você passou, primeiro lugar na sua categoria. Fiquei paralisada. Não podia ser verdade. Eu, Ana Luísa, 39 anos, dona de casa, aprovada em primeiro lugar no vestibular? Deixa eu ver isso. Peguei o celular das mãos dele, olhei a tela. Lá estava meu nome, Ana Luísa Mendonça, primeiro lugar, letras, espanhol, noturno. Comecei a chorar, não conseguia parar. Lucas me abraçou e ficamos ali, no meio da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. Bia chegou da escola, viu a cena e se juntou ao abraço sem nem saber direito o que estava acontecendo. Que palhaçada é essa? A voz cortou o momento como uma faca. Carlos estava na porta da sala, o rosto vermelho de raiva.
Pai, a mãe passou no vestibular, primeiro lugar. Lucas tentou, inocentemente, compartilhar a alegria. Carlos deu 3 passos e arrancou o celular das minhas mãos. Olhou a tela, depois para mim, os olhos frios como nunca. Então é isso que você tem feito, me fazendo de otário? Indo para a faculdade escondida? Carlos, eu queria ter uma chance De quê? De se sentir importante? De brincar de intelectual? Você acha mesmo que vai conseguir terminar um curso? Você mal consegue lembrar onde deixa as coisas, Luísa. Pai, para com isso. Lucas se colocou entre nós. A mãe é inteligente, ela sempre quis estudar. Cala a boca, moleque. Isso é assunto de adulto. Carlos empurrou Lucas para o lado com tanta força que ele bateu contra a parede. Bia correu para o quarto. Assustada, algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Ver meu filho sendo agredido por defender o meu sonho foi a gota d'água. Não toca nele. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Nunca mais encosta num fio de cabelo do meu filho. Carlos pareceu surpreso. Depois, aquele sorriso debochado voltou ao seu rosto. Olha só quem aprendeu a falar grosso. É isso que essa faculdadezinha tá te ensinando? A desrespeitar seu marido? Não, Carlos. Eu aprendi a me respeitar. E isso é diferente. Ele riu, aquela risada que me gelava a espinha. Você não vai fazer essa faculdade, Luísa. Pensa bem no que você tem a perder. E saiu batendo a porta, deixando aquela ameaça pairando no ar. Naquela noite, não consegui dormir. Sabia que tinha cruzado uma linha. Carlos jamais aceitaria minha decisão de estudar. E pela primeira vez entendi com clareza cristalina que meu casamento não era um casamento. Era uma prisão. No dia seguinte, Carlos saiu cedo, mas calmo, como se nada tivesse acontecido. Aquela era sua tática, criar o caos e depois fingir normalidade, para me manter constantemente desorientada. Aproveitei para ligar para minha irmã. Fazia anos que não conversávamos de verdade. Carlos sempre interrompia nossas conversas, sempre tinha uma crítica a fazer sobre ela. Mas naquele dia precisava de ajuda. Júlia? Sou eu, Ana. Ana, que surpresa, tá tudo bem? E então, pela primeira vez, contei tudo. As humilhações, o controle, as traições, as doenças que ele me transmitiu, as velas estranhas pela casa, o caderno que encontrei com instruções sobre como me manipular e, finalmente, sobre o vestibular e a reação dele. Silêncio do outro lado da linha. Por um momento achei que ela tinha desligado. Ana. A voz dela estava embargada. Eu sempre soube que tinha algo errado, mas não imaginava que fosse tão grave. Por que você nunca falou nada? Vergonha, eu acho. E medo. Muito medo. Você precisa sair daí, você e as crianças. Mas como, Júlia? Ele controla todo o dinheiro, não tenho para onde ir. Vem para minha casa. Tem espaço para vocês aqui. Ele nunca vai permitir. Ele vai atrás da gente. Ana, o que ele está fazendo é crime, é violência psicológica, é abuso. A gente pode procurar ajuda legal. Ajuda legal. Nunca tinha pensado nisso. Para mim, o casamento era algo sagrado, como Carlos sempre fazia questão de lembrar. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Mas que tipo de casamento era aquele? Ele vai fazer da minha vida um inferno, Júlia. Ele já faz, Ana. A diferença é que agora você vai poder lutar. Depois daquela conversa, comecei a planejar minha saída. Aos poucos, juntava algum dinheiro que conseguia economizar das compras. Lucas me ajudava, guardando parte do dinheiro que ganhava fazendo bicos. Comecei a separar documentos importantes, fotos, algumas poucas coisas pessoais que poderia levar. E, principalmente, reuni provas. Fotografei as anotações de Carlos sobre como me manipular. Guardei receitas médicas que comprovavam as doenças transmitidas sexualmente. Gravei algumas de suas explosões, quando ele não percebia. Tirei fotos das velas estranhas espalhadas pela casa. Enquanto isso, as aulas na faculdade começaram. Decidi continuar, apesar das ameaças de Carlos. Já não me importava com as consequências. Era como se, após anos dormindo, eu finalmente tivesse acordado. A situação em casa piorava a cada dia. Carlos alternava entre ignorar completamente minha existência e ter explosões de fúria. Quebrou objetos, rasgou livros, gritou ameaças. Uma noite, depois de beber, ele me encurralou contra a parede. Você acha mesmo que algum juiz vai acreditar em você contra mim? Eu sou respeitado nessa cidade, Luísa. Você não é ninguém. Foi nesse momento que percebi o quanto ele estava assustado. O controle estava escapando de suas mãos, e isso o aterrorizava. 2 semanas depois, consegui um trabalho como auxiliar administrativa numa escola de inglês. O salário era baixo, mas era um começo.
Carlos não sabia. Para tal ele, eu continuava sendo apenas a dona de casa incompetente. Quando completei 2 meses na faculdade, fui chamada para uma entrevista na Secretaria Estadual de Educação. Estavam precisando urgentemente de professores de espanhol para substituições, e meu currículo, que incluía o curso técnico de anos atrás, tinha chamado a atenção. Fiz a entrevista tremendo, certa de que não seria escolhida. Uma semana depois recebi a ligação. Eu tinha conseguido a vaga. Seria substituta de uma professora em licença maternidade por 6 meses. O salário era 3 vezes maior que o da escola de inglês. Naquela noite, reuni Lucas e Bia no quarto deles, enquanto Carlos estava na cidade vizinha, em mais uma de suas reuniões. Filhos, preciso contar uma coisa para vocês. Uma coisa séria. Respirei fundo. Eu vou me separar do pai de vocês e consegui um emprego como professora. Bia, então com 16 anos, me olhou assustada. Lucas, porém, sorriu. Já estava na hora, mãe. Mas e para onde a gente vai? Perguntou Bia, a voz tremendo. Para a casa da tia Júlia, em Curitiba. Por um tempo, até a gente conseguir um lugar nosso. O pai vai deixar? Bia sempre teve mais medo de Carlos. Sempre foi mais protegida por ele também, com presentes e elogios que eu nunca recebi. Ele não tem escolha, filha. Isso não é um casamento saudável. Vocês sabem disso. Naquela noite expliquei para eles sobre relacionamentos abusivos. Sobre como o pai deles tinha me manipulado por anos. Sobre como aquilo não era normal, nem saudável. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive, mas também a mais necessária. No final de semana seguinte, quando Carlos viajou para visitar um cliente, fizemos as malas. Não levamos muita coisa, apenas o essencial. Júlia mandou um amigo com uma van para nos buscar. Quando saímos pela porta, olhei para trás uma última vez. 20 anos naquela casa. 20 anos de vida apagada. Antes de entrar na van, fiz questão de remover todas as velas dos cantos da casa e jogá-las no lixo. Carlos nos encontrou 3 dias depois. Claro que encontraria. A cidade não era tão grande assim. Ele apareceu na casa de Júlia transtornado, gritando e esmurrando a porta. Minha irmã chamou a polícia. Ele foi levado, mas solto horas depois. Começou então uma guerra. Carlos usou todas as armas que tinha. Espalhou boatos sobre mim na cidade. Disse que eu tinha traído, que era uma mãe negligente, que tinha problemas mentais. Algumas pessoas acreditaram, outras não. Na justiça, apresentei todas as provas que tinha. O caderno com anotações sobre como me manipular, os diagnósticos médicos das doenças sexualmente transmissíveis, os depoimentos dos filhos sobre a violência psicológica. A juíza, uma mulher de meia idade com olhos cansados de ver casos como o meu, concedeu uma medida protetiva. Carlos não poderia se aproximar de mim ou das crianças. Mesmo assim, ele continuou. Mandava mensagens por terceiros. Aparecia por acaso nos lugares onde eu estava. Dizia que eu nunca seria nada sem ele. E numa noite, quando voltei tarde da faculdade, encontrei a porta do apartamento que dividia com Júlia arrombada. Dentro, as paredes estavam pichadas com frases como vagabunda e vou te destruir. A polícia veio, mas disse que não poderia fazer nada sem provas concretas de que tinha sido ele. A gota d'água foi quando ele compartilhou fotos íntimas minhas em um grupo de WhatsApp da antiga igreja. Fotos que tinha tirado sem meu consentimento ao longo dos anos. A humilhação foi quase insuportável. Pessoas que eu conhecia há décadas viram aquelas imagens. Alguns me mandaram mensagens de apoio, dizendo que o que ele estava fazendo era crime. Outros me culparam, dizendo que eu tinha destruído uma família. Com aquilo, consegui incriminá-lo por difamação e divulgação de material íntimo sem consentimento. Carlos finalmente foi preso, mas passou apenas 2 semanas na cadeia antes de ser solto. A justiça brasileira, como sempre, mais lenta que o sofrimento das mulheres. No meio desse caos todo, continuei, estudando. Continuei trabalhando como professora substituta. Fazia prova com olheiras de noites não dormidas. Dava aulas com o estômago embrulhado de ansiedade. Mas não desisti. Um dia, após uma aula particularmente difícil, onde mal consegui me concentrar porque tinha recebido mais uma ameaça velada de Carlos, uma aluna veio falar comigo. Professora Ana Luísa, posso perguntar uma coisa pessoal? Assenti, cansada demais para recusar. É verdade que a senhora voltou a estudar aos 40 anos? 39, na verdade, mas sim, é verdade. Os olhos dela brilharam. Que incrível! Minha mãe sempre quis voltar a estudar, mas acha que é velha demais. Posso contar sua história para ela? Senti algo quente no peito. Minha história. Minha luta. Poderia ajudar outras mulheres?
Claro que pode. Diz para ela que nunca é tarde para recomeçar. Aos poucos, a tempestade foi passando. Carlos conheceu outra mulher, jovem e deslumbrada como eu fui um dia. Começou a me deixar em paz, ocupado demais com sua nova presa. Senti pena dela, mas também alívio por mim. Os anos se passaram. Lucas entrou na faculdade de psicologia. Bia, depois de algumas rebeldias típicas da adolescência, encontrou seu caminho na administração. Eu continuei estudando, trabalhando, reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. No último semestre da faculdade, recebi um convite que mudaria tudo: a oportunidade de ser professora efetiva de espanhol na rede estadual. Não era apenas um contrato temporário, era um cargo permanente, com estabilidade, plano de carreira, tudo que eu jamais sonhei ter. No dia da minha formatura, aos 42 anos, olhei ao redor. Na plateia estavam Júlia, Lucas, Bia e alguns amigos que fiz nos últimos anos. Pessoas que me apoiaram, que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. Quando chamaram meu nome, Ana Luísa Mendonça, graduada em Letras Espanhol com distinção, senti como se estivesse flutuando. O caminho até o palco foi como um filme em câmera lenta. Vi Carlos na plateia, olhando enfim a mulher que sempre existiu por baixo das camadas de manipulação e medo. Ele não sorriu, não aplaudiu, apenas olhou, com aquela expressão confusa de quem não entende como perdeu o controle. Depois da cerimônia, fiquei sabendo que Lucas o tinha convidado. Ele precisava ver, mãe. Precisava entender que você conseguiu, apesar dele. Na semana seguinte, recebi uma carta dele. Não a abri por dias, com medo do que poderia conter. Quando finalmente criei coragem, mãos trêmulas, encontrei um pedido desesperado por ajuda. Ele tinha perdido o emprego, a nova mulher o havia deixado, estava com problemas financeiros. Você é a única que pode me ajudar, Luísa. Sempre cuidei de você, agora preciso que cuide de mim. Ri. Um riso amargo, mas também libertador. A ironia não me escapou. Agora ele estava usando exatamente as mesmas táticas de manipulação que usou durante anos. Mas elas já não funcionavam comigo. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei numa gaveta. Não como recordação, mas como prova do meu crescimento. Escrevi uma resposta simples. Quem te ajeitou ainda consegue cair no esquecimento se errar agora, Carlos. Sou Ana Luísa, não Luísa. Hoje, aos 42 anos, sou professora concursada. Tenho meu próprio apartamento, pequeno, mas aconchegante. Meus filhos estão construindo seus caminhos, livres das sombras que um dia os ameaçaram. E eu estou aprendendo a ser Ana Luísa de novo. Ou talvez pela primeira vez. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda me assusto quando um homem levanta a voz. Ainda tenho dias em que acordo e por um segundo, só um segundo, acho que estou de volta àquela casa com as velas nos cantos e o medo constante na boca do estômago. Mas então respiro, olho ao redor e me lembro, eu escapei, eu sobrevivi. Semana passada fui convidada para dar uma palestra sobre violência psicológica na universidade. Falei para uma sala cheia de mulheres, algumas com marcas visíveis de abusos, outras com cicatrizes invisíveis, estudando. Continuei trabalhando como professora substituta. Fazia prova com olheiras de noites não dormidas, dava aulas com o estômago embrulhado de ansiedade. Mas não desisti. Um dia, após uma aula particularmente difícil, onde mal consegui me concentrar porque tinha recebido mais uma ameaça velada de Carlos, uma aluna veio falar comigo. Professora Ana Luísa, posso perguntar uma coisa pessoal? Assenti, cansada demais para recusar. É verdade que a senhora voltou a estudar aos 40 anos? 39, na verdade, mas sim, é verdade. Os olhos dela brilharam. Que incrível! Minha mãe sempre quis voltar a estudar, mas acha que é velha demais. Posso contar sua história para ela? Senti algo quente no peito. Minha história. Minha luta. Poderia ajudar outras mulheres? Claro que pode. Diz para ela que nunca é tarde para recomeçar. Aos poucos, a tempestade foi passando. Carlos conheceu outra mulher, jovem e deslumbrada como eu fui um dia. Começou a me deixar em paz, ocupado demais com sua nova presa. Senti pena dela, mas também alívio por mim. Os anos se passaram. Lucas entrou na faculdade de psicologia. Bia, depois de algumas rebeldias típicas da adolescência, encontrou seu caminho na administração. Eu continuei estudando, trabalhando, reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. No último semestre da faculdade, recebi um convite que mudaria tudo: a oportunidade de ser professora efetiva de espanhol na rede estadual. Não era apenas um contrato temporário, era um cargo permanente, com estabilidade, plano de carreira, tudo que eu jamais sonhei ter. No dia da minha formatura, aos 42 anos, olhei ao redor.
Na plateia estavam Júlia, Lucas, Bia e alguns amigos que fiz nos últimos anos. Pessoas que me apoiaram, que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. Quando chamaram meu nome, Ana Luísa Mendonça, graduada em Letras Espanhol com distinção, senti como se estivesse flutuando. O caminho até o palco foi como um filme em câmera lenta. Vi Carlos na plateia, olhando enfim a mulher que sempre existiu por baixo das camadas de manipulação e medo. Ele não sorriu, não aplaudiu, apenas olhou, com aquela expressão confusa de quem não entende como perdeu o controle. Depois da cerimônia, fiquei sabendo que Lucas o tinha convidado. Ele precisava ver, mãe. Precisava entender que você conseguiu, apesar dele. Na semana seguinte, recebi uma carta dele. Não a abri por dias, com medo do que poderia conter. Quando finalmente criei coragem, mãos trêmulas, encontrei um pedido desesperado por ajuda. Ele tinha perdido o emprego, a nova mulher o havia deixado, estava com problemas financeiros. Você é a única que pode me ajudar, Luísa. Sempre cuidei de você, agora preciso que cuide de mim. Ri. Um riso amargo, mas também libertador. A ironia não me escapou. Agora ele estava usando exatamente as mesmas táticas de manipulação que usou durante anos. Mas elas já não funcionavam comigo. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei numa gaveta. Não como recordação, mas como prova do meu crescimento. Escrevi uma resposta simples. Quem te ajeitou ainda consegue cair no esquecimento se errar agora, Carlos. Sou Ana Luísa, não Luísa. Hoje, aos 42 anos, sou professora concursada. Tenho meu próprio apartamento, pequeno, mas aconchegante. Meus filhos estão construindo seus caminhos, livres das sombras que um dia os ameaçaram. E eu estou aprendendo a ser Ana Luísa de novo. Ou talvez pela primeira vez. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda me assusto quando um homem levanta a voz. Ainda tenho dias em que acordo e por um segundo, só um segundo, acho que estou de volta àquela casa com as velas nos cantos e o medo constante na boca do estômago. Mas então respiro, olho ao redor e me lembro, eu escapei, eu sobrevivi. Semana passada fui convidada para dar uma palestra sobre violência psicológica na universidade. Falei para uma sala cheia de mulheres, algumas com marcas visíveis de abusos, outras com cicatrizes invisíveis como as minhas. Como você conseguiu perceber que estava sendo manipulada? Perguntou uma delas no final da palestra. Pensei por um momento. Foi meu filho. Ele perguntou sobre umas velas espalhadas pela casa. E aquela pergunta simples, aquela curiosidade inocente, plantou uma semente de dúvida que nem todo o controle do meu ex-marido conseguiu arrancar. Depois disso, criei um grupo de apoio para mulheres. Nos encontramos 2 vezes por mês, num espaço cedido pela prefeitura. Chamei de Sopros de Carmim, em referência às velas que um dia me mantiveram presa. Agora, quando acendemos velas em nossos encontros, elas são símbolos de libertação, não de controle. Não é fácil. A estrada é longa e cheia de obstáculos. Às vezes, a dor dos anos perdidos me atinge como uma onda. Penso no que poderia ter sido se tivesse percebido antes, se tivesse tido a coragem antes. Mas então lembro das palavras que disse aquela aluna. Nunca é tarde para recomeçar. E então, continuo, um dia de cada vez, uma respiração de cada vez, construindo a vida que sempre mereci ter. Porque notei que a liberdade não é gritar contra o abuso, mas reconstruir uma identidade que o abusador tentou apagar. A cura é lenta, mas começa na memória que diz eu mereço rever o mundo. E o mundo, quando visto através de olhos finalmente livres do medo, é um lugar cheio de possibilidades.